Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana e um bom mês. Um mês que você tem o poder, se você quiser, de falar: eu vou começar esse mês estudando os livros seguros da escola de Deus, da escola do Evangelho segundo o Espiritismo, e vou começar a arquivar os estudos, os ensinos superiores de Jesus e dos espíritos superiores aqui dentro, fazendo uma limpeza na alma, tirando os ferrugens, as ideias ruins, os maus pensamentos, os melindres, as intolerâncias, e só ajuntando as sementes do estudo correto, do estudo sério das leis de Deus. Eles vão começar a formar aqui dentro o reino do Senhor, o reino de Deus que nos criou simples e ignorantes, sem saber, mas com todas as suas leis gravadas em nossa consciência, e todas as faculdades ele nos outorgou para serem utilizadas para o estudo, a inteligência, o raciocínio, ajudarem a construir a fé raciocinada. Fé raciocinada, só aquela embasada na lei da verdade, que irá colaborar com o discernimento, o livre-arbítrio, para que eu só pratique os atos bons da vida, que eu entenda de uma vez por todas que o amor de verdades é o conjunto das leis de Deus, e que a principal ferramenta das leis de Deus é a caridade. A caridade que os Espíritos responderam no livro dos Espíritos é a benevolência praticada no pensamento, nas ações, em todos os sentidos e sentimentos. A indulgência, não olhar o defeito de ninguém, nem praticar crimes contra os meus irmãos, de calúnia, de inveja, de ciúmes, de brigas terríveis, de intolerância, e perdoar sempre. Que este mês e esse ano sejam incentivadores dessa reforma. E é esse o papel do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. É o melhor núcleo, mais bem equipado núcleo do Brasil, porque tem a finalidade de mostrar as leis de Deus na sua pureza doutrinária, de fomentar o estudo dessas leis e principalmente de praticá-las conscientemente, responsavelmente. Estamos chegando ao mês de agosto, 1º de agosto de 1865, o 4º livro da obra maravilhosa que veio concluir o cristianismo com 5 obras básicas fundamentais para a felicidade do homem. Vamos refletir.
Como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, o progresso, por vezes, se lhe torna lento, porque ele quer, teimoso, gosta da ignorância, dos prazeres do materialismo, do poder mentiroso e tenaz a sua obstinação no mal. Nesse estado pode persistir anos e séculos, vindo por fim um momento em que a sua contumácia se modifica pelo sofrimento. E a despeito da sua jactância, reconhece o poder superior que o domina. Se ele é teimoso, um dia ele vai cansar de tanto sofrer, de tanto bater cabeça, como a maioria de nós está fazendo nas religiões, na política e nas famílias. Estamos fazendo isso, mas a dor um dia vai nos chamar a reconhecer que Deus é o nosso Pai e que Ele nos conclama a conhecer a verdade e fazermos a lavagem da alma, tirando as ferrugens, os maus pensamentos e cultivando aqui dentro as suas leis, para nos tornarmos um digno, um responsável filho de Deus. Então, desde que se manifestem os primeiros vislumbres de arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Nem há espírito incapaz de nunca progredir, votado à eterna inferioridade, o que seria a negação da lei de progresso, que providencialmente rege todas as criaturas. Não existe inferno, não existe ninguém que é mandado para o inferno total. Você, para se recuperar diante das leis, você tem que estudar, pagar os seus erros, fazer as retificações, ressarcir os danos, para poder se enquadrar nas leis e subir pelos caminhos da perfeição agora, embasado nas leis de Deus. Quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos têm seu anjo de guarda, seu guia, que por eles vela na permissão de suscitar-lhes bons pensamentos, desejos de progredir e de estudar verdadeiramente as leis de Deus, com o que se esforçam por reparar em uma nova existência. Olha aí a lei da reencarnação. Em uma nova existência, o mal que praticaram. Deus está dando sempre a oportunidade ao aluno reprovado de se recompor. Basta ele querer, não tem milagres. Contudo, essa interferência do guia faz-se quase sempre ocultamente, e de modo a não haver pressão, pois que o espírito deve progredir por impulso da própria vontade, nunca por qualquer sujeição. Olha o que diz o livro Céu e o Inferno. Olha como nos mostra Allan Kardec nesse trabalho que ele coloca aqui das penas futuras,
nos mostrando o caminhar seguro para a perfeição. O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente. Quanto mais nos demorarmos na reparação de uma falta, quanto mais nos repararmos na reparação de uma falta, tanto mais penosa e rigorosas serão no futuro as suas consequências. Olha o núcleo de prática jurídica e espírita trabalhando, mostrando as leis de Deus e o campo jurídico que nós temos que atuar. Nenhuma falha nossa, nenhum erro nosso, nenhum crime nosso fica sem ser descoberto. E nós é que temos que reparar, nos corrigir para voltar à escola como alunos reprovados, estudar de novo e caminhar no caminho correto da lei de Deus. A situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão por si mesmo preparada na vida corpórea. Quando você morre, você leva as mesmas condições em que você estava aqui. Se você é um seguidor cego de certos políticos, se você entra nessa podridão filosófica de esquerda, direita, você vai pagar isso tudo, vai levar isso tudo com você depois do caixão. Vai se arrepender profundamente de ter caminhado por esse caminho horrível e podre da política. A verdadeira política é aquela em que todos somos irmãos e vamos fazer sempre as leis buscando a perfeição para atender a todos harmonicamente, para oferecer a todos os seus direitos fundamentais, para que eles vivam em harmonia com essas leis e com Deus. Isso é que é política. Isso é que é política. Mais tarde, outra encarnação se lhe faculta para novas provas de expiação e reparação, com maior ou menor proveito, dependentes do seu livre-arbítrio, da sua força de vontade, do que você realmente teve coragem de estudar e de se modificar. Se ele não se corrige, terá sempre uma missão a recomeçar, sempre e sempre mais acerba, de sorte que pode dizer-se que aquele que muito sofre na terra, muito tinha a expiar, a pagar os crimes que cometeu, ou as omissões, que também às vezes são crimes terríveis. Vai ter que acertar tudo. Por que não começa agora, acompanhando o núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel, que não faz palestra, só trabalha com estudos em livros seguros, para fomentar nas criaturas a vontade de empreender a reforma íntima, a reforma moral, a reforma ética, de ter uma nova educação, aquela educação sonhada pelos nossos pais, pelos nossos antigos e grandes professores, mestres, porque conheciam tudo. Hoje você não vê mais isso. E também os jovens não querem conversar conosco, porque não querem conhecer a sabedoria, não querem vislumbrar os caminhos
do saber verdadeiro. Terá sempre uma missão a recomeçar, sempre e sempre mais acerba, de sorte que pode dizer-se que aquele que muito sofre na terra, muito tinha a expiar, e os que gozam uma felicidade aparente, em que pesem aos seus vícios e inutilidades, pagá-la-ão muito caro em ulterior existência. Nesse sentido foi que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. É o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que juntam muito dinheiro de forma desonesta, jogando, apostando nessas ações, em ganhar dinheiro fácil, depois fica muitos e muitos anos sem nada fazer. Esses também vão responder gravemente pela inércia de não produzir o bem, de não fazer o bem, nem a si próprios, nem a família. Muitos estragaram até as religiões que tentaram entrar nelas. Certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega, não falha nunca. O culpado que ela atinge não fica exonerado, e enquanto não houver satisfação à justiça, à justiça divina, sofre as consequências dos seus erros. Por infinita misericórdia, devemos ter que Deus não é inexorável, deixando sempre viável o caminho da redenção. Subordinados ao arrependimento e reparação dependentes da vontade humana, as penas, por temporárias, constituem concomitantemente castigos e remédios auxiliares à cura do mal. Olha como é que Deus é perfeito. Vejam como que nós temos que entender muito bem as leis. Por isso que nós temos que estudar de 1 a 4 horas por dia, nos livros seguros, na sequência correta. Um livro desse, às vezes, tem que ser lido 6 vezes numa encarnação, porque você tem que entender todos os ensinamentos para saber trazer aqui para dentro. Eles vão compor o reino de Deus, que, se for muito bem construído aqui dentro, vai produzir as luzes do arrependimento, do pagamento correto aos erros, de deixarmos de sermos alunos relapsos, reprovados, para sermos filhos queridos e cumpridores de todas as leis. Subordinadas ao arrependimento e reparação dependentes da vontade humana, as penas, por temporárias, constituem concomitantemente castigos e remédios auxiliares à cura do mal. Os espíritos em prova não são, pois, quais galés por certo tempo condenados, mas como doentes de hospital sofrendo de moléstias resultantes da própria incúria. E compadecerem-se com meios curativos, mais ou menos dolorosos,
que a moléstia reclama, esperando alta tanto mais pronta quanto mais estritamente observadas as prescrições do solícito médico assistente. Se os doentes, pelo próprio descuido de si mesmos, prolongam a enfermidade, o médico nada tem que ver com isso. Tudo está na dependência de nós. Nós é que somos os capitães de nosso barco. Se o nosso barco bater nas pedras, a culpa foi a inobservância nossa dos mapas corretos. A teimosia na ignorância, no poder efêmero do mundo material. As penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se às da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades, e à expiação de presentes e passadas faltas. É na vida corpórea que o espírito repara o mal de anteriores existências. Olha como temos que estudar os livros da codificação espírita, o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o maior tratado de educação que existe sobre a terra. O céu e o inferno, a Gênese, os Evangelhos de Jesus, as cartas de Paulo de Tarso, os livros maravilhosos do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, de Joana de Ângeles, através de Divaldo, de Amélia Rodrigues, através de Divaldo. São livros sérios que devem ser lidos e relidos. São livros que são verdadeiros tratados para a nossa educação moral e cívica, para a nossa educação espiritual e para que tenhamos o futuro seguindo os caminhos de Deus, como alunos responsáveis. As penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se às da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação de presentes e passadas faltas. É na vida corpórea, quando preparamos as novas encarnações, que o espírito repara o mal das anteriores existências, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Tudo que estamos passando aqui foi programado na vida espiritual para esta encarnação. E assim vamos observando como que os amigos espirituais, os espíritos superiores, nos ajudam a momentos aqui na encarnação, nos propiciando esses momentos para repararmos os erros do passado, com todas as suas conotações penais, pedagógicas, porque Deus é o Pai maravilhoso e misericordioso, nos dando sempre as oportunidades de repararmos tudo de errado que fizemos e de nos prepararmos novamente como alunos reprovados para um dia, com competência, sermos seus filhos queridos, seguidores de suas leis. É na vida corpórea que o espírito repara o mal
de anteriores existências. Assim se explicam as misérias e vicissitudes mundanas, que, à primeira vista, parecem não ter razão de ser. Justas são elas, no entanto, como espólio do passado, herança que serve à nossa romagem para a perfectibilidade. Vejam, senhores, e para terminar essa reflexão maravilhosa do nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel, em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode resumir-se nesses 3 princípios. 2 pontos. Allan Kardec. O sofrimento é inerente à imperfeição. Olha que conclusão chega ao pedagogo Allan Kardec, o estudioso, o espírito maravilhoso que ajudou a codificar a doutrina dos espíritos superiores, cumprindo a tarefa que Jesus anunciou no Evangelho de João. O sofrimento é inerente à imperfeição. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. 2 pontos. Assim, a moléstia pune os excessos, e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da sua própria força de vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Só tem felicidade de quem cumpre os deveres, de quem cumpre os ditames da lei de Deus e das leis do Estado democrático de direito. A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei de justiça divina. Vejam, tal é a lei de justiça divina. Que reflexão maravilhosa do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Lembrando a edição do livro O Céu e o Inferno, em 1º de agosto de 1865, o 4º livro da obra. Vamos pensar, vamos estudar e vamos pegar a matéria estudada e trazer para dentro de nós, para que possamos implementar a reforma íntima, a reforma moral, para que possamos nos educar de acordo com as leis divinas, para que sejamos exemplos vivos de filhos de Deus, o Criador de todos nós. Muito obrigado pela atenção. Todos os nossos trabalhos no Instagram, no Facebook e no YouTube. De Guarapari, Marcelo Paes Barreto. Há mais de 50 anos estudando para aprender as maravilhosas leis de Deus. As únicas leis que nos proporcionam a felicidade verdadeira, junto ao Pai bondoso que nos criou. Um abraço fraterno, obrigado pela atenção.